Você já sentiu que você tem potencial, tem visão, tem preparo, mas parece que algo invisível te trava? Que as portas se fecham sem nenhum motivo aparente? Ou que a vida, a carreira, a liderança, a empresa não flui como deveria? Pode ser que a chave que está faltando, ouça o que eu vou dizer, é o perdão. Esta é a chave número 6 da nossa série. O perdão não é só uma cura espiritual, ele é uma estratégia de crescimento. Pega isso. O perdão, ele libera o fluxo do favor, da clareza e também do lucro. Vamos ser sinceros? Quantas vezes você já tentou focar no seu negócio, na sua carreira, nos seus projetos, mas se pegou lembrando de alguém que te feriu? Talvez você disse, já superei, mas quando você ouve o nome, o coração, ele acelera. Quando você vê a pessoa, a garganta trava. E aí você perde o foco, a paz e a produtividade. A amargura, ela trava o fluxo. O perdão, ele solta a colheita, ele libera o crescimento. Lá em Marcos 11:25 diz assim, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que o Pai Celestial também perdoe vocês. Você pode até plantar certo, mas quem colhe com o coração sujo, estraga o fruto. Vamos lá. O que a neurociência diz sobre a questão das emoções presas, vamos por assim dizer? A neurociência, ela confirma, guardar mágoa aumenta o nível do cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. E o que isso faz dentro do meu organismo? Reduz minha clareza mental, eu fico mais opaco, afeta o meu sono, prejudica as decisões estratégicas, eu fico mais confuso e sabota relacionamentos profissionais. Mágoa crônica é igual foco dispersado, fragmentado. Ressentimento é igual energia travada. Quem não perdoa vive emocionalmente cansado. Você já se pegou assim? E quem vive cansado produz menos, erra mais e conecta menos. Perdão não é esquecer. Perdão é decidir não viver mais preso ao que te feriu. Perdoar não é uma emoção, ele é uma decisão. É encerrar ciclos emocionais para abrir portas reais. Vamos trazer aqui um exemplo bíblico. José do Egito. José foi vencido pelos irmãos, foi ferido, foi traído, esquecido e mesmo assim José foi promovido. Mas a promoção só teve sentido quando José reencontrou os irmãos e decidiu perdoar. Lá em Gênesis 50, versículo 20, ele diz assim, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José podia ter usado o poder que ele tinha para se vingar, mas José usou o poder para restaurar. O perdão de José foi o que liberou a colheita para toda uma geração. Agora imagina se José tivesse permanecido amargo. Ele teria estragado a missão no momento da maior colheita. Isso é muito real. Eu quero trazer aqui exemplos práticos de sabotagem que eu e você fazemos. Sabe como o perdão não liberado, ele sabota tanto a sua vida quanto a minha? Primeiro, você evita ambientes onde poderia crescer por causa de quem está lá. Segundo, você perde a leveza nos relacionamentos e começa a projetar feridas passadas em pessoas novas. Meu Deus. Terceiro, você endurece o coração e isso afasta conexões, mentores e até clientes. Mágoa mal resolvida vira autossabotagem disfarçada. Você até finge que superou, mas se não curou, ainda você está presa no passado. Será que você não está assim? Vamos fazer o exercício prático? Fazer uma carta do perdão? Vamos fazer esse exercício poderoso, esse é o meu convite. Só que essa carta que você vai escrever, você não vai entregar. Pega um papel e uma caneta e escreva agora. Quem você precisa perdoar? Você vai escrever o nome dessa pessoa. Esse é um papel seu. E você vai escrever o que essa pessoa te fez. Como isso te feriu. E quais foram os aprendizados com toda essa situação. E você vai terminar essa carta como? Hoje eu decido te perdoar. Não porque você merece, mas porque eu mereço viver livre. Rasgue ou queime essa carta e ore e entregue essa carta para Deus. É um ato profético que é poderoso para libertar a sua alma e reabrir canais de favor na sua vida. E aí eu quero te convidar a viver um desafio, nosso desafio de 7 dias que sempre fazemos. Então durante 7 dias eu quero te convidar a declarar todos os dias, eu sou livre, eu sou leve, nada me prende ao passado, eu libero perdão, eu sou livre para viver a colheita completa de Deus para a minha vida. Eu quero que nas suas redes sociais você use a hashtag Perdão Libera Lucro e me marque
Compartilhe a sua jornada comigo de leveza, de libertação, de cura. E eu quero te convidar, declara agora comigo. Eu não sou o que me fizeram. Eu sou o que Deus me diz que eu sou. Eu sou livre do ressentimento. Eu sou livre da amargura. O meu coração, ele é um campo fértil, um solo fértil, saudável e leve. O perdão me posiciona para receber favor, para receber conexões e lucros inesperados, oportunidades lucrativas. E se esse conteúdo falou com você, imagine se eu puder te acompanhar, estar com você por mais tempo. Se você tem esse interesse, me chama no direct. Clica nesse link da bio, faça essa análise de perfil gratuita. Lembre-se, você vai crescer por dentro, mas você também vai prosperar por fora. E viver uma vida leve, lucrativa e extraordinária é o que Deus tem para a sua vida. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre algo que ninguém valoriza, mas que pode custar a sua reputação e os seus resultados. Você está preparado? Autoestima estratégica. Quem não se vê, não se vende. E eu te convido, se inscreva agora no canal, ativa o sininho e compartilhe esse episódio com quem precisa perdoar para prosperar. E para finalizar esse episódio, eu quero declarar sobre a sua vida agora. Eu declaro que o seu coração será limpo de toda raiz de mágoa. Eu declaro que toda dor, todo o abandono, toda traição será tratado e transformado em testemunho na sua vida. Eu declaro que o perdão, ele vai abrir os céus sobre a sua vida. Eu declaro que conexões, contratos, mentores e portas trancadas serão abertas após essa decisão de perdoar. Você vai colher o que te pertence sem peso, sem prisão, porque você é livre e quem é livre prospera. E eu te vejo num próximo vídeo, num próximo episódio das 28 chaves para uma vida lucrativa e extraordinária. Até lá, tchau!